eu posso dizer que o que rolava nos bastidores da grande mídia, e jornalistas vieram me perguntar a respeito, seria a respeito de uma tentativa de negociação de uma prisão domiciliar para Bolsonaro em troca da desistência da candidatura do Flávio. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Para isso eu preciso do seu like, preciso que você curta o vídeo para aumentar o nosso engajamento, para a gente chegar ao máximo de pessoas possível. Preciso mesmo. Por cada like que você dá, eu sei que é chato, todo programa eu peço isso, e você tem que fazer todas as vezes. Mas a verdade é que você, nas redes sociais, determina o tamanho da relevância de cada canal. E mande o programa, manda nos seus grupos de WhatsApp, manda para sua família, manda para os amigos e manda para os inimigos, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Tá todo mundo inscrito no canal? Canal Paulo Figueiredo Show, canal TV Flórida, canal Paulo Figueiredo Oficial. Agora o Olavo é do Carvalho também está transmitindo Paulo Figueiredo Show. A gente está cada vez mais criando mecanismos para fugir dessa censura, para que, caso a gente seja bloqueado, a gente tenha alternativas. Eu começo hoje falando sobre essa pesquisa espetacular, linda, cheirosa, maravilhosa, que saiu da Atlas Intel para as eleições presidenciais desse ano. E com o disclaimer de sempre, né? Por que dou valor à pesquisa Atlas Intel? Porque a Atlas Intel, aqui nos Estados Unidos, inclusive, foi um dos institutos, se não o que mais teve precisão para aceitar o resultado do Donald Trump. É um instituto que procura fazer um trabalho sério. Ainda acho que eles têm deficiências metodológicas no Brasil, mas procuram fazer um trabalho sério. Não são um instituto de aluguel desconhecido do Pedro Doria e da menina do Fernando Henrique. Estamos falando ou nem um instituto da Globo News. Estamos falando de um instituto com uma certa respeitabilidade. E durante todo esse tempo, nos últimos meses, nós ouvimos o establishment do Brasil dizer que o Tarcísio era o candidato que uniria o Brasil contra o Partido dos Traficantes. Mas a realidade vem dura, e em todas as pesquisas nós temos visto o Tarcísio pontuando pior ou de forma idêntica a Flávio, a Michele ou a Jair. E nesse levantamento da Atlas, então, não foi diferente. Segundo a pesquisa, o Flávio tem um piso de 28% dos votos no primeiro turno e um teto de 35% no primeiro turno, enquanto o Tarcísio tem um piso de menos da metade, 11%, e um teto de 28%. O desempenho do Tarcísio só melhora no segundo turno, onde ele tem o mesmo desempenho, estatisticamente, de Jair, Michele ou Flávio. O que isso nos mostra é que não somente Tarcísio não tem a preferência do eleitorado, eliminando a mentira propagada por boa parte do establishment e dos Faria Lulas, mas Tarcísio também tem um desempenho no segundo turno idêntico ao de Flávio Bolsonaro, mesmo sendo governador de São Paulo. Todos os candidatos que representem uma disputa contra o Lula pontuam de forma quase idêntica, em torno de 45%. Aqui nós temos Bolsonaro pontuando com 46 contra o Lula contra 49, Tarcísio 45 contra 49, Michele 45 49, Flávio 45 contra 49. Obviamente ainda há os doidos lá do Centrão que acreditam que em Ratinho Júnior, ou sei lá o que, Ratinho Júnior 39 contra 49 e Eduardo Leite 23. Né? Caiado também 39, Romeu Zema 39. O fato é que o sentimento é anti-Lula, vamos votar contra o Lula. Mas quando os eleitores têm muitas opções, Flávio demonstra ser o preferido do eleitorado. Não só o preferido, mas em franco crescimento.
numa candidatura que ainda é desacreditada por alguns. Em dezembro de 2020, a Atlas, a mesma pesquisa da Atlas, dava a Flávio 23% dos votos no primeiro turno. Hoje são 35%, Flávio cresceu 12 pontos. No segundo turno, Flávio tinha 40% em dezembro e subiu para 45% em janeiro. E isso mesmo diante do fato de grande parte dos políticos de direita não estarem se engajando, sequer divulgando os materiais do Flávio, promovendo a sua candidatura de forma entusiasmada, e a gente tem falado muito sobre isso no programa. Imaginem quando esses fenômenos das redes sociais começarem a, de fato, fazer a sua parte. Todo esse cenário talvez nos ajude a pintar um pouco do que rola nos bastidores. Né? Eu cheguei a citar no programa de ontem que a Michele foi ao Alexandre e ao Gilmar Mendes, conversou com eles e articulou uma visita do Tarcísio e de outras, e de viúvas, não de outras viúvas, que eu não vou colocar o governador de São Paulo necessariamente nesse balaio das viúvas, mas de viúvas ao Jair Bolsonaro. E eu disse que estavam rolando histórias de bastidores. Sai essa pesquisa Atlas, que depois da Quest foi mais um banho de água fria, né? Depois teve aquela pesquisa fajuta do Pedro Doria, que a Oeste repercutiu, e teve a notícia a pesquisa da Quest, que foi um banho de água fria nas viúvas, e agora a pesquisa da Atlas. Veio a pesquisa da Atlas e veio o posicionamento do senador Flávio Bolsonaro dizendo, olha, pode visitar o Jair Bolsonaro. O que ele vai ouvir do Jair Bolsonaro é que ele é fundamental, Tarcísio é fundamental para ser eleito em São Paulo e que é importante o apoio ao Flávio. E o que aconteceu depois disso? Olha, o que aconteceu foi que, estranhamente, o governador Tarcísio cancelou a visita ao Bolsonaro. O G1 teria entrado em contato com os interlocutores e o motivo dado teria sido que ele está cansado de levar rasteiras. E eu fico pensando, né, que rasteiras seriam essas? Se Tarcísio está incomodado com as cobranças que ele vem sofrendo na internet, por que ele deixaria de visitar o Bolsonaro? Por que o Bolsonaro deveria ser penalizado por isso? Eu não deixaria de visitar um amigo porque a internet tem me criticado. Não fez sentido para mim. Ontem eu disse que não comentaria nada sobre os bastidores desse pedido de visita que estavam rolando na imprensa, mas como a história já está aí, eu posso dizer que o que rolava nos bastidores da grande mídia, e jornalistas vieram me perguntar a respeito, seria a respeito de uma tentativa de negociação de uma prisão domiciliar para Bolsonaro em troca da desistência da candidatura do Flávio. Isso é verdade? Eu não sei. Por isso que eu não noticiei ontem, até virem os relatos dessa história sendo publicados. Mas agora que a visita foi cancelada, dá para pelo menos a gente falar desses rumores e eu diria que talvez esses rumores tenham chegado aos ouvidos do governador Tarcísio, que eu já disse aqui que desde o início me garante que não está fazendo este papel. E eu acredito nele, já falei isso. Me cobrem porque eu acredito. E que ele diz também que está se sentindo muito injustiçado. Eu acho que ele fez muito bem quando deu aquela entrevista na semana passada dizendo que o Flávio era o candidato dele. Eu acho que ele foge desse papel que é atribuído a ele como a alternativa, a última esperança de uma candidatura não bolsonarista. Eu acho que ele faz muito bem porque ele impede que
caso essas pessoas estejam utilizando o nome dele de forma vil e a posição dele de forma vil, quando o Tarcísio se coloca e se posiciona de forma inequívoca, ele impede que o nome dele seja utilizado. Que pega mal, que tem certas coisas que pegam mal e que geram desconfiança no eleitorado, Michele vai e conversa com Alexandre. Alexandre elogia Michele via Dani Lima. A prisão domiciliar não é concedida, mas Alexandre deixa para decidir depois, estranhamente, porque eu nunca tinha visto ele fazer isso. Vem um pedido para visitas ao Jair Bolsonaro logo em seguida, e todas as pessoas que estavam nesse rol de pedidos de visitas, inclusive uma delas que eu não vou divulgar no programa de hoje, porque não poderia visitá-lo, e o pleito era desse grupo, dessa frente anti-Flávio, era de que essa pessoa também pudesse visitá-lo, Jair Bolsonaro. O pedido não foi nem adiante. E aí começam os rumores dessas histórias de que o objetivo era ir à prisão, conversar com o Bolsonaro e falar: olha, já está tudo combinado com o Alexandre. Se você retirar o apoio ao Flávio e der o apoio ao Tarcísio, você terá uma prisão domiciliar. De novo, Bolsonaro na posição de refém, que é a posição que nós já sabemos, já é claro, que ele vem sendo colocado há vários meses. A diferença é que esse plano estaria sendo organizado ou com a anuência de pessoas muito próximas, algumas talvez até com boa intenção, a intenção de preservar o Jair, com a intenção equivocada de entender que o Flávio teria mais chance de ganhar a eleição, que o Tarcísio teria mais condições de ganhar a eleição do que o Flávio. E aí, corroborando essa história, logo em seguida, após os resultados da Atlas começarem a circular e após a posição clara do Flávio Bolsonaro de dizer o que Tarcísio ouviria do pai, Tarcísio cancela a visita. Eu não tenho como não dizer que a percepção disso é uma percepção muito ruim. Não tem como dizer. E separei aqui o que é fato de o que é boato. E os boatos, normalmente, eles têm partes verdadeiras, partes falsas, e a gente não sabe qual é a proporção. Mas eu quando conversei pela última vez com o governador, eu disse a ele que essa entrevista que ele deu, dizendo que o Flávio era o candidato dele, que era muito boa, mas que ele próprio poderia resolver esse problema. Porque a origem dessas rasteiras a qual ele se refere, ou dessas críticas que ele vem sofrendo, é a percepção de que existe um grupo que quer vê-lo como candidato no lugar do Flávio, com ou sem a anuência do governador. Obviamente, os eleitores que preferem o Flávio, como eu e como provavelmente a maioria de vocês, porque entendem que o Flávio representa melhor o nosso movimento político, claro que estas pessoas, nas quais eu me incluo, passam a ter que antagonizar o Tarcísio, e aí se cria esse clima que nós estamos vivendo hoje. A solução, portanto, não depende do Flávio. O Flávio já gravou, inclusive, um vídeo muito criticado pela direita, pedindo união, pedindo para eles focarem as críticas no Lula, sempre que pode. Ele elogia o Tarcísio publicamente, fez aqui, sentou com uma entrevista comigo, eu perguntei na cara dele, na frente dele, com vocês assistindo ao vivo, sobre o Tarcísio, e ele respondeu que o Tarcísio é um aliado, que eles estão juntos. Então não depende do Flávio. Depende de quem? Do próprio Tarcísio. Porque quanto mais inequívoca for a posição dele, menos alvos dessas críticas ou dessas rasteiras ele vai ser. Mais ele vai desencorajar as pessoas que usam o nome dele para avançarem os seus próprios interesses. Ele deslegitima essas ações e prova que aqueles que o acusam disso ou daquilo estão errados e que o Paulo Figueiredo tinha razão, que o Tarcísio não era uma pessoa desleal.
E o mesmo vale para Michele aqui. Olá, amigos do canal Olavo do Carvalho, espero que vocês tenham gostado desse vídeo assim como eu gostei e resolvi vir aqui compartilhar com vocês. Lembrando que se vocês gostam desse tipo de análise política e comentários que a grande mídia acaba sempre escondendo da gente, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum vídeo que vão ao ar todos os dias às 18, 19 e 20 horas de segunda a segunda, ou seja, o canal não para. Então, para você não perder nada, ative o sininho das notificações e se inscreve aqui no canal. Se você quer fazer a sua parte para um país melhor, você pode se tornar apoiador do Paulo Figueiredo, esse jornalista que vem fazendo a diferença lá nos Estados Unidos junto com o Eduardo Bolsonaro. Eles fizeram o que 512 deputados e 81 senadores não conseguiram fazer pelo nosso país. Então, para que esse trabalho continue, é fundamental que eles tenham um apoio. Entre aqui no link da descrição, pega o cupom Olavo do Carvalho, que é um presente nosso aqui do canal para você, e se torne um apoiador. Cada pessoa que entra e vira um apoiador faz muita diferença. Paulo Figueiredo não tem apoio governamental e não recebe dinheiro público para fazer o que ele faz. Ele tira do bolso dele. Então, se você quer apoiar, tem um link aqui na descrição, tem o nosso presente. E com menos de $5 por mês você faz a sua parte. Se você quer se tornar um apoiador ainda maior, fazer mais diferença e poder se comunicar com Paulo Figueiredo, ter acesso ao e-mail dele, a uma reunião mensal com os patronos Gold, você vira patrono Gold. É $50 por mês e você tem acesso a um grupo exclusivo com pessoas brilhantes e que tem debates de excelentíssimo nível lá dentro. Então não perca tempo, faça a sua parte, porque o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro estão fazendo a dele. Valeu!